Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, uma associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal, YouTube, @LAD Portugal, façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Ora, vamos a um novo episódio e desta vez temos uma convidada que é a Joaquina Castelão, presidente da Associação Familiarmente. Vamos conhecê-la melhor. Se precisar de mais água, diga que eu tenho aqui. Muito obrigada, não. Ora bem, então bem-vinda, Joaquina. É um gosto tê-la aqui connosco. Vou apresentá-la para quem não a conhece e peço-lhe que me corrija se eu disser alguma coisa de errado. Aproveito também para lhe agradecer o convite. Oh, pelo amor de Deus! É uma honra poder estar aqui e, enfim, termos esta conversa ou entrevista. Exato, é mais uma conversa, chama-se Conversas à Solta, portanto Exatamente, é uma conversa. É mais uma conversa. Eu não tenho capacidades de entrevistadora, mas sim de conversadora. Olha, eu também não tenho assim muito, uma coisa assim de grande comunicadora, mas pronto, vamos tentar. Vou apresentá-la para Muito quem obrigada. não a conhece. A Joaquina Castelão é natural e sempre residente em Cascais. Sim. Pronto. Sim. Mas E durante é muitos anos oriunda. até no mesmo local. Exato, isso é que é engraçado. É oriunda e, portanto, tem raízes na região de Alveázer. Tenho, porque quer os meus avós maternos, quer os meus paternos, até inclusive os meus pais, pronto, nasceram e fizeram, no caso os meus avós, viveram sempre ali e, portanto, são pessoas que nunca saíram da terra. Os meus pais emigraram, enfim, Vieram para região Lisboa. de Cascais. Exatamente. Para Cascais, neste caso. Mesmo para Cascais. Foi mesmo para Cascais. Que engraçado, já vamos querer saber sobre isso. É casada e tem uma filha. Sou médica. Casada, sim. É a filha que escolheu a profissão De médica. medicina. Sim. Tem formação, a sua formação de base é contabilidade e administração. Sim, depois certo? Completada com gestão de recursos humanos. Exatamente. E depois... E formação de formadores, técnica de emprego, etc. Estou a ver aqui. E vários cursos de especialização. Sim. De várias áreas de atividade profissional. Portanto, é uma mulher multifacetada pelo que eu vejo. Tem também formação de formadores, formadora na áreas de relações públicas, interpessoais e técnicas de entrevista. E tem uma longa carreira profissional na administração pública. Sim, enfim, neste momento já estou aposentada, não é? Pronto. Sim. Daí poder dedicar-me a 100% a outras causas. Neste Certo, caso, já vamos saber, exatamente. Mas sim, foi sempre na administração pública. Na administração Daí pública. A importância e a necessidade de ir evoluindo nas carreiras, não é? Claro. E de ter frequentado várias formações, umas de curta duração, outras de longa duração. Tive o caso de uma que foram 2 anos, de caráter probatório, mas que efetivamente só funcionam na administração pública. Pois, claro, é aquilo que nós sabemos. Entretanto, nessa sua caminhada profissional, os primeiros 12 anos foram gestão e administrativa e financeira numa unidade hospitalar. É verdade. Portanto, começou logo pelo ambiente hospitalar. Comecei novinha. Foi curioso porque eu residia mesmo em Cascais, os meus pais tinham a vida toda estabelecida em Cascais e... Olha, vou cometer-me em confidência. Ai, cometa, porque é para isso que estamos aqui. Eu era uma jovem com alguma ambição, tinha os meus 18 anos, tinha acabado naquele tempo chamava-se o curso complementar dos liceus, hoje em dia chama-se o 10º. Nem sei como é que se chama, sim. E eu gostava de viajar, e os meus pais eram uns pais um bocadinho rígidos, quer dizer, poucas liberdades, era uma rapariga, e eu inscrevi-me para fazer a formação de hospedeira de bordo. Ai, que engraçado!
mas foi-me vetado pelos pais. Pois, eu estava a pensar nisso. Naquela altura, uns pais rígidos desses não iam a deixar. maioridade era aos 21 anos e então foi vetada. E depois, entretanto, quando eu completei primeiro a contabilidade e administração, aos 21, 22 anos, sugeriram-me que eu concorresse às organizações que havia mesmo em Cascais. Que engraçado. E eu na altura concorri à Câmara de Cascais e ao Hospital de Cascais, que naquela altura era gerido pela Misericórdia ainda. Sim. O hospital respondeu mais cedo, eu fui fazer aquelas provas básicas certo. de português, de conhecimento, provas básicas, quer dizer, hoje em dia se calhar não fazem isso para a admissão nos não serviços. Sabemos. Mas... E pronto, olha, fui admitida e fui logo admitida para a parte do serviço de contabilidade que estava a ser criado. Portanto, certo. eu, na realidade, acompanhei o processo de criação do serviço de contabilidade, a utilização das primeiras máquinas mecanográficas, que aquilo nós já introduzimos. Ih, meu Deus, eu ainda me lembro disso. Para fazermos a gestão da faturação, dos fornecedores, dos clientes. Foi muito giro. E estive lá 12 anos. Depois apanhei, é engraçado, no início de 80, também estive envolvida na introdução da informática, que foi também muito giro. Pois, então foi introduzir uma série de tecnologias. E foi muito gratificante, porque realmente daí eu ter feito várias formações, e porque até no âmbito dos serviços de informáticas da saúde. Sim. Pronto, hoje nem sei se esse serviço existe, acho que não. O SUS, que é o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, e foi muito interessante. E tive a oportunidade nessa fase, ainda bastante jovem, de colaborar precisamente com o SUS e o SIS, que eram os Serviços de Informática da Saúde, na implementação dos serviços de contabilidade em outros hospitais. Certo. O que fez com que eu realmente viajei um bocadinho. Que é engraçado. Foi muito interessante. Não aquelas viagens que gostaria, não foi viagens de avião, isso não. Isso surgiram mais tarde também do âmbito profissional, que tive a oportunidade de participar em projetos transnacionais. Eram viagens de carro aqui, mas era interessante, no Algarve, no Hospital de Faro, que estava... Certo. O Hospital de Évora, que estava também a ser inaugurado, o Hospital Santiago do Cacém, foi mais na margem sul. Sim. Que fiz essas incursões Mas que engraçado. E depois, nos 25 anos seguintes, esteve na área do emprego e formação profissional. Foi, sabe, porque eu cheguei Porquê? Como é que foi lá parar? Olha, eu cheguei a uma altura, eu tinha os meus 30 anos, eu cheguei, em termos de quadro de pessoal no hospital, eu nos próximos 10 anos eu não tinha hipótese de progredir mais. Pois. Porque há condicionantes no acesso aos lugares seguintes, e eram lugares de chefia e de coordenação. Claro. E, portanto, os chefes de serviço que tinham das diferentes valências eram pessoas na casa dos 40, e eu comecei a pensar, oh meu Deus, eu não vou ficar aqui estes anos eternamente à espera. E então surgiu a hipótese da área do emprego e formação, que também tinha serviço em Cascais. Isto por um certo comodismo Muito bem. Mas não tem a ver só com isso, tem a ver com o facto da ligação que eu tinha com os meus pais e com a minha irmã, e do apoio que eu tinha que dar à minha irmã. Isso, e, já portanto, vamos falar desse caso. Condicionou, claro, de certo tinha modo, que estar perto. Condicionou um bocadinho a minha progressão, atividade profissional, que foi, para mim foi muito gratificante, mas sempre ali muito próximo da residência, quer dos pais, quer dela e quer a minha. E então foi para onde? Concorri para o Instituto de Emprego. Mas para o Instituto de Emprego mesmo. Ok. Mas o concurso demorou imenso tempo, quase 2 anos. Depois uma bateria de provas. Certo. Testes psicotécnicos. Bem, foi muito interessante, não é? Fui várias vezes. Naquela altura acho que se chamava Delegação Regional, acho que ainda se chama hoje em dia as Delegações Regionais do IFP, fazer esses exames. E ao fim de 2 anos lá saiu a lista. E concorri também só a Cascais. Certo. E pronto, felizmente fiquei colocada mesmo em Cascais. E fazia o quê exatamente? Olha, como é que foi esses 25 anos? Porque foram muitos anos. Foi. Os primeiros, como lhe disse, os primeiros 2 anos depois dessa admissão,
passou por um processo de formação com caráter probatório. Okay. Portanto, as pessoas nós fizemos uma formação bastante completa para a época, porque incluía a parte teórica em sala, com a parte prática em posto de trabalho. E era faseada por fases, não é? E realmente aprendi bastante. E quem pensa que trabalhar num instituto como é o caso do IFP, abarcando as diferentes áreas de intervenção, não é tarefa fácil, ou melhor, é preciso alguma dedicação e algum interesse, porque senão a pessoa também fica um bocadinho estagnada, não é? E fica só numa área, não é? Claro. O que é que eu fazia? Olha, desde a parte básica, que é aquilo que nós chamamos de entrevista do candidato a emprego, não é? A pessoa que se dirige a um serviço de atendimento, portanto, atendimento ao público. A pessoa é atendida por um técnico de emprego e são colocadas algumas questões relacionadas não propriamente só com a sua identificação, mas com a sua experiência ou não profissional, porque pode ser uma situação de primeiro emprego ou até de procura de formação, que o IFP também tinha e continua a ter uma oferta formativa bastante alargada, até para os jovens que não completam o sistema de ensino normal, chamavam-se os cursos de aprendizagem, a formação inicial, depois a formação contínua. Havia formação de vários níveis, nomeadamente do nível 4, que é o equiparado aos bacharelatos, portanto aos antigos bacharelatos. Eu peço desculpa que eu agora já não sei se o bacharelato é superior à licenciatura ou não. Não, acho que não. Acho que agora é tudo licenciatura. Agora é tudo licenciatura, acho que acabaram os bacharelatos. Pois, é assim qualquer coisa. Exato. Aos mestrados. Mestrado é outra coisa. Isso já é assim. É o mestrado. Os bacharelatos acabaram e foram. Exato, foram engolidos pela. E portanto, também a captação da oferta de emprego junto das entidades empregadoras, das potenciais entidades empregadoras, a análise de postos de trabalho, para podermos realmente aferir quais são as condições que são exigidas, por exemplo, ao trabalhador que vai preencher um posto de trabalho específico. Portanto, claro. Porque realmente nós temos que, o objetivo de um serviço de emprego é fazer o ajustamento entre a oferta e a procura. Claro. No melhor sentido, e não estar apenas a encaminhar potenciais candidatos a emprego, que isso cria expectativas de quem vai à procura do emprego e também na empresa, e realmente nós temos que tentar fazer o melhor ajustamento possível para que depois a empresa não tenha um leque de 10 ou 15 pessoas para selecionar, já nós fazemos uma pré-seleção. E isso é muito importante, conhecer realmente as funcionalidades e as competências que são exigidas. Mas nessa altura, diga-me só uma coisa para contextualizarmos. Nessa altura era uma época de pleno emprego, não? Nem sempre. Não. Nem sempre. Sempre tivemos, repara, apanhámos... nós tivemos a questão da descolonização. Sim. Pronto. Houve muitas... Sim, veio um milhão e tal tudo portugueses que regressaram. E parecendo que não, isso reflete-se um bocadinho. Sim. E a questão do emprego, é sempre difícil nós dizermos se estamos numa situação de pleno emprego ou não. Eles dizem que abaixo dos 7% é pleno emprego. Sim. Isto é o que dizem os estatísticos. Sabe, infelizmente, também há muitas pessoas que na realidade se inscrevem à procura de emprego, mas que na realidade não estão disponíveis para trabalhar. Uma coisa é procurar emprego, outra é trabalhar. E quando se confrontados com uma oferta de trabalho, surgem logo muitas condicionantes. Claro. Esta também é uma realidade que realmente assim, não é uma questão de estar aqui a dizer que há pessoas que são preguiçosas. Não é isso. Na realidade, a nossa sociedade é constituída por um leque bem alargado de pessoas, umas muito empenhadas em trabalhar, em produzir, em ser úteis à sociedade, e outras mais dependentes dessa mesma sociedade. Certo, não é? certo. Portanto, assim, encara isso com normalidade. Temos que encarar com normalidade. Temos que encarar com normalidade, porque realmente, olha, faz parte, é uma coisa que realmente, se calhar era importante que os governantes pensassem em medidas para combater um bocadinho isso. Porque na realidade, até que ponto é que
a classe média, considerada classe média, que hoje em dia a classe média parece ter um ordenado de 1.000 euros por mês, já é classe média, classe alta, que é uma coisa inacreditável. Tem que suportar através dos impostos diretos e indiretos toda uma classe que na realidade não é muito produtiva. Não mesmo. É produtiva. Realmente isto cria aqui assimetrias muito grandes, injustiças. Exato. E falta de equidade também, de tratamento. Pronto, concordo consigo. Concordo consigo. O sistema era capaz de não sofrer com uma reformazita. Depois, para além disso, havia e continua a haver programas e medidas de apoio à criação do próprio emprego, através das iniciativas locais de emprego. Durante uma fase fui responsável também por essa medida e é curioso. Deve ser engraçada essa parte. É muito interessante, mas também é preciso avaliar muito bem o perfil das pessoas que se propõem, porque era uma medida que permitia que as pessoas recebessem de uma só vez o seu subsídio de desemprego acrescido mais uns valores a fundo eu perdido. lembro-me disso, sim. Eu acho que isso já não existe. Olha, eu não lhe posso garantir porque eu já não estou no ativo. Mas eu lembro-me dessa medida. É curioso que, como eu trabalhei aqui na região, fiz os conselhos, na altura não havia centro de emprego em Oeiras e eu penso que ainda não há, e os 2 conselhos eram feitos por Cascais. E é curioso que agora, quando vinha a caminho aqui do estúdio, passei precisamente por uma iniciativa local de emprego que ainda funciona. Que é engraçado. E que foi criada no tempo em que realmente eu era a responsável. Que giro. Isso deve ser bom. Deve dar assim um estímulo. Pensar, eu fiz qualquer coisa que e realmente o perfil da pessoa que realmente foi, digamos assim, o processo foi deferido, realmente, conduziu à criação de mais emprego e à manutenção do seu emprego. Isso é ótimo. Portanto, foi recompensador, foi uma experiência e que depois outras gostou. coisas, projetos transnacionais de apoio aos públicos desfavorecidos, também foi muito interessante. Deve ter sido. Foi muito interessante. Aí tive a oportunidade de viajar. Muito bem. De avião. Ainda já de avião. Não na qualidade de hospedeira, mas de passageira. Não, de passageira, sim. E quase todos os meses. Muito engraçado. Isso deve dar um background interessante e uma visão do contexto, não é? Também uma certa satisfação por aquilo que se está a fazer. Claro. Porque não é uma coisa que sai um bocadinho daquela rotina do dia a dia. Sim. Todos os dias o dia devia ser diferente. Porque as pessoas são diferentes, os casos são diferentes. Os casos são diferentes e depois também os projetos em que estava envolvida também não era só um. Por exemplo, também estive responsável por um projeto que chamava-se ProDescupa, hoje em dia acho que é o ProCup, que é o de apoio às cooperativas, à criação de cooperativas. É muito interessante porque podem-se fazer coisas muito interessantes nessa área, criando postos de trabalho, digamos assim, no setor social, mas em benefício, por exemplo, da infância, da adolescência, da terceira idade. Que engraçado. Da deficiência. Sim, que engraçado. Está a ver? Por isso acho que é engraçado porque nós não temos essa noção, a não ser que tenhamos alguém conhecido que trabalhe na área, mas é uma área que abarca uma série de competências interessantes. Mas também algumas responsabilidades desagradáveis. Houve uma altura que eu fui responsável por aquilo que se designa do acolhimento, e o acolhimento envolve todos os serviços que o público pode serviços da área de orientação de psicologia, serviços da área do emprego, serviços da área da formação, implicava também a coordenação de uma equipa multidisciplinar. Certo. Nessa altura, porque não é só de agora que se fala no trabalho em equipa, é que agora fala-se muito, a equipa multidisciplinar, pelo menos na área da saúde mental. Eu há 20 anos já coordenava uma equipa desse género, com psicólogos, técnicos de emprego, economistas, enfim, formadores da área profissional. Portanto, não é novidade para si. Não é novidade para mim, mas não é fácil, devo-lhe dizer. Pois, não deve ser. Não é fácil motivar as pessoas, porque há sempre uma certa tendência para fazermos as coisas de uma forma, isto é, à nossa maneira só, não é? E quando se trabalha em equipa, temos que respeitar um bocadinho o espaço de cada um. Com certeza. E, no fim de contas, tentarmos complementar o trabalho uns dos outros. Claro, não é? Claro.
E complementar-se mesmo, uns aos outros. Tem que ser. E só assim é que funciona. Só funciona em prol das pessoas Claro, para quem estamos a trabalhar, com não é? certeza. Porque aqui o objetivo final é prestar um bom serviço Como é óbvio. e dar uma resposta adequada a quem nos está a procurar, a quem nos procura Claro, para isso. Não é? claro, obviamente. Entretanto, tem uma única irmã, mais nova. Verdade. Mais nova, 3 Os seus anos. pais já faleceram, entretanto. Já, infelizmente. É a lei da vida, não é? Exatamente, os meus também, enfim, é o que é. Mas essa sua irmã, depois de concluir a licenciatura e iniciar a sua carreira profissional, por volta dos 24 anos, demonstrou os primeiros sintomas de doença verdade. mental. É verdade, infelizmente. E, embora com algum acompanhamento médico especialista em psiquiatria, a recusa de adesão ao tratamento contribuiu para o evoluir da doença. E aos 28 anos foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Quer-nos falar da sua irmã? Sim, posso falar. Como eu já referi Que há no bocadinho, fundo significa muito na sua vida e que transformou a sua vida. E que, de certo Exatamente. modo, Sim. repare, não digo isto com mágoa. Claro, não é? isso já percebemos. Mas é uma realidade que realmente o sentir a necessidade não é obrigação. Eu nunca senti a obrigação, sentir a necessidade de ajudar. Claro. E assim condicionou um pouco a minha vida, principalmente a nível profissional. Claro. Ainda que tenha conseguido Sem dúvida. ter uma carreira que eu considerei, quer primeiramente, quer depois, que eu considerei preenchida e que acho que estive no lugar certo, na hora certa. Mas não há dúvida que condicionou bastante, não é? Porque ela... Que idade é que tinha quando a sua irmã tinha 24 anos? Eu tinha 27. Era muito nova. Era ainda. muito nova, tinha uma filha Pois. pequenina, estava, pronto, Sim. estava, enfim, no auge da minha carreira a nível hospitalar, porque nessa altura já era chefe de uma secção. Certo. E tentar conciliar as coisas não foi fácil. Tive realmente uma ajuda preciosa da parte do meu marido, que foi sempre uma pessoa que compreendeu a situação. E tentei que a minha filha que o crescimento da minha filha enfim, a relação não fosse afetada, não se sentisse prejudicada com a minha ausência ou assim. Portanto, tentar conciliar isso às vezes fazia com que realmente eu não tinha tempo para mim, para mim própria, não é? Claro, Pronto. nós ficamos sempre para o último. Sim. Mas não foi fácil. Não foi fácil aceitar o diagnóstico. E como é que foi? Foi progressivo? Foi mais ou menos. Ela fez ela gostava de ser professora. Enquanto eu gostava da área de gestão e da contabilidade, ela gostava da área do ensino. E gostava imenso de geografia e história. Então ela licenciou-se na via do... Na altura não sei se chamava via de ensino, que agora chama-se assim. Portanto, era professora ensino de geografia e história. Muito bem, pronto. Porque assim, nós usamos nomenclaturas que terminologia eventualmente que já não é a mesma. Podem não estar Sim. a mesma. Portanto, agora chamam-se cursos de via de ensino, na altura não sei se era ou não. Completou, era uma coisa que ela gostava. Foi sempre uma aluna mais ou menos equilibrada, portanto sem grandos percalços. Mas nunca teve sintomas. Não. E ela até estava noiva. Já namorava um namoro para aí de 6 anos, começou aos 18 anos. E depois, quando ela terminou a licenciatura e começou a trabalhar, porque ela ficou logo colocada também numa escola, também tudo em Cascais, porque... Não há dúvida, o vosso micro. Mas sabe que não havia compadrios, nem havia cunhas. Claro. As pessoas eram colocadas, por exemplo, todos os coisas, era pela nota que obtínhamos nos concursos de recrutamento, claro. Está a ver? Pronto, porque não era filha de ninguém importante, Com certeza. não tinha ninguém bem colocado. Não havia cunhas nem nada disso. Não. Em nenhuma das situações. Mas é por notas, ainda hoje é assim, é por médias. Sim. E ela ficou colocada numa escola de Cascais mesmo. Mas, e começou a dar aulas. Começou a dar aulas, aparentemente tudo bem, corria bem. O primeiro ano correu bastante bem. Ela tinha um leque de alunos bastante diversificado, porque era desde o 7º ano, do sétimo, que é o 6º, até o 6º ano. Sim. É considerado ainda o ciclo, não é? Pronto, o 7º ano era já o considerado o liceu, que agora corresponde ao 7º.
Já. Acho que é assim, Acho né? que, não Sétimo, sei. oitavo e nono. Sim, Ela já apanhou a reforma. Então já era tem. sétimo ano. Certo. Pronto, já dava o sétimo, oitavo e nono e depois dava o 10º e 11º. Portanto, tinha... E como as disciplinas, acho que era só umas 2 horas por semana, agora não tenho bem a certeza, ela tinha umas 7 ou 8 turmas. Pronto. Mas tudo bem. Só que, entretanto, quando estava no segundo ano do letivo, o namoro terminou de uma forma abrupta. O namoro que era um noivado. E isso, parecendo que não, teve uma influência muito grande na vida dela. Porque ela estava muito apaixonada. Já tinha feito, enfim, já tinha planeado e planificado a sua vida em termos futuros. Certo. Estava a pensar casar-se daí a 1 aninho ou 2. Ele também tinha terminado o curso de engenharia há pouco tempo. E de repente, para mim não foi de repente, atenção, porque eu convivia com o noivo e ela, e eu comecei a chamar-lhe a atenção. Nila, aqui, olha, eu não sei, eu não percebo, eu acho que... Porque às vezes havia aquelas indisponibilidades, um jantar de família, não vou poder ir... Então a Joaquina começou a perceber eu comecei a perceber que a relação, que eventualmente da parte dele havia um ligeiro afastamento. Mas ela não percebeu. Nem ela percebeu, nem os meus pais. Porque efetivamente, não, isso é impressão tua e pronto, quem sou eu para... Claro. Pronto, porque nós depois às tantas também ficamos um bocadinho podemos mal. meter, não é? Exatamente. Pronto. O que é certo é que isso aconteceu. Aconteceu e foi assim uma coisa quase repentina. E para ela então foi completamente repentina, muito grande, não é? muito grande. Ela foi-se muito abaixo, ela passou dias a chorar, enfiada na cama, foi-se muito abaixo. Foi um desgosto um desgosto que a afetou a nível emocional e até no relacionamento com os outros, porque isolou-se, começou-se a isolar. Eventualmente até me parece que ela tirou uns dias de atestado. Sim. Fui até eu que lhe sugeri, olha, é melhor descansares, porque não há férias, eles têm férias programadas. Não podia estar a tirar férias, e acho que foi uma semaninha. Mas recusou-se a ir ao médico, enfim, a ver se precisava de algum ansiolítico ou de algum calmante, ou qualquer coisa. Não quis. A coisa foi andando, mas só que uns meses depois realmente ela começou a exteriorizar uns pensamentos um bocadinho preocupantes. Certo. Então foi relativamente rápida a evolução. Foi num certo sentido, mas foi difícil o diagnóstico. Hoje em dia, o diagnóstico da doença mental grave já está um bocadinho mais... Sim. Enfim, já há outros parâmetros de avaliação, a psiquiatria também nestes últimos 30 anos também evoluiu bastante. Em termos até do tratamento farmacológico, não é? Naquela altura os medicamentos... enfim, ainda não faziam não faziam o efeito que fazem hoje, diferente, punham as pessoas muito sonolentas, muito apáticas, enfim, era complicado. E depois, quando ela começou a exteriorizar esses pensamentos, é que eu disse aos meus pais e disse, não, a Mila precisa de ajuda, a Mila tem que fazer uma consulta, vai ao médico de família. Nós tínhamos um médico de família que adorávamos, um senhor que era o Dr. Canas da Mata, coitado, que também já faleceu há cerca de uns 20 anos, que era impecável e que tinha sido sempre o nosso médico desde pequeninas. Lá fomos e ele lá lhe receitou, já não me lembro mas ele percebeu o que se está a passar com ela? Ele percebeu mais ou menos e encaminhou-a para um psiquiatra. E ela foi ao psiquiatra? Foi uns meses depois. Foi muito complicado, porque não quis ir logo. Depois conseguimos levá-la uns meses depois, mas ela sai de lá e diz logo que não vai fazer o tratamento. Portanto, recusou-se. Recusou a seguir o tratamento, porque, como pessoa informada que era, lia as bulas. E eu dizer que o medicamento podia surtir este efeito e aquele e aquele outro e não sei quantos, ela recusou-se mesmo. E o problema é que, infelizmente, a doença que ela tem pode provocar nas pessoas precisamente essa situação, esta questão, a crítica, não ter a noção de que está doente e que precisa de tratamento. Os outros é que estão mal. Claro. Portanto, eu sou perseguido, querem-me mal, eu ouço vozes. Portanto, o problema não está neles, o problema é exterior a eles e é muito complicado. Muito complicado. Foi muito complicado. E quando é que foi feito o diagnóstico?
Já foi quando ela tinha os seus 30 anos, já foi para aí uns 4 ou 5 anos depois. Pois. Sim, depois de já ter tido um internamento ou 2 forçado. Pois é isso que eu queria saber. Depois, quer dizer, a situação deteriorou-se? A situação deteriorou-se e o problema é que não era só já com a relação interpessoal, com a família, sim, com os pais, comigo, enfim, com as amigas e o ciclo de amigos, mas com os alunos. Aí foi complicado, sim. Aí foi complicado e eu fui aquele Mas género... havia violência? Não é violência. Ou violência verbal só? Sim, não é bem violência, é atribuir a determinados alunos a culpa por isto, por aquilo. Certo. Por exemplo, tu estás a olhar para mim, porquê? O que é que eu... Está a ver? O que é que coisa, eu te fiz? Sim, certo. Tu és mal educado, tenho que falar com os teus... Portanto, pequenos atritos, certo, que numa turma de jovens e adolescentes... Toda a gente acaba por gozar com o professor. Claro. Porque eles sentem a insegurança da parte dela. Como é óbvio. E nós já fomos jovens, também já passámos pelos bancos do liceu. E tivemos professores de todas as formas e feitios. E no meu tempo era um bocadinho mais rígido, nós respeitávamos muito os professores. No tempo que ela deu aulas, já a coisa já estava, já tínhamos feito o 25 de Abril, já estávamos na década da meio de 80, entre 80 e 90, havia já muita abertura muito maior, enfim, e realmente isso começou a ter problemas. E chegou ao meu conhecimento, porque como eu trabalhava em Cascais, pronto, conhecia várias pessoas, as pessoas conhecem-se. Sim. Comecei a ter contacto com os conselhos diretivos das escolas, porque entretanto quando a coisa corria mal ela mudava de escola. Pois, mudava de escola. E depois a situação repetia-se. Repetia-se e depois também não é isto, é que realmente não se consegue tapar o sol com a peneira, porque os próprios conselhos diretivos das escolas falam uns com os outros, pertencendo eventualmente ao mesmo grupo, mesmo que não pertencendo ao mesmo grupo escolar, o que é certo é que elas são do mesmo conselho, não é? E portanto... e realmente isso também, a fama que lhe foi atribuída, também a prejudicou bastante, porque as pessoas não viam a doença que lhe provocava isso, achavam que eram tudo da personalidade dela, não é? Isso também a prejudicou bastante. E nós tivemos que promover internamentos. Deve ter sido muito complicado. Foi muito complicado, e mais complicado foi porque os meus pais, coitados, por tão bem lhe quererem, e nunca aceitaram que ela fosse seguida num hospital psiquiátrico. Pronto, só via naquela altura Miguel Bombarda e o Júlio de Matos. E a ideia que eles faziam desse tipo de hospital é um hospício, paredes fechadas, sem janelas, era um estigma. E a minha filha não pode. E então isso também dificultou um bocadinho mais. Porque nós, o acompanhamento em consultório privado, não sou de maneira nenhuma contra, atenção. E é importante para quem não... Agora, no caso de uma doença mental grave, sem haver outro tipo de resposta complementar, sem o apoio da psicologia, sem o apoio da terapia ocupacional, até do próprio enfermagem. E ela nem medicada estava. Ela só fazia a medicação quando estava internada. Nós, por exemplo, o primeiro internamento foi altamente doloroso. Pois, claro. Nós tivemos que contratar enfermeira em combinação com o médico de uma clínica privada, para onde ela foi, induzi-la a ir como se ela fosse para uma festa. Pronto. Portanto, tínhamos que estas artimanhas assim. Mas só que aqueles tratamentos, naquela altura, ela passava de 3 semanas quase a dormir. Claro. Os meus pais, coitados, pensando que estavam a fazer o melhor pela filha, pediam um quarto privado, onde ela estava sozinha. Estava realmente num quarto privado, com uma casa de banho anexa, mas ela não usufruía de nada, não é? A pessoa doente acho que não usufruía. Não. Eu já tive internada não por problemas de ordem mental, felizmente, mas por doença orgânica, e digo-lhe uma coisa, a pessoa quando está doente
não está muito preocupada se está num quarto privado, se está numa enfermaria. O que quer é ter os cuidados adequados e necessários para melhorar rapidamente. Quer ficar bem e ir embora. Eu já tive que fazer 2 ou 3 cirurgias e realmente tive a oportunidade também de ficar uma vez num quarto semi-privado, mas sinceramente a mim não me fazia grande diferença. O que eu queria era realmente ser bem tratada, recuperar da cirurgia e continuar a minha vida. Mas pronto, mas eu compreendo, porque eu também sou mãe. Eu também sou mãe, mas não seria eu como mãe, não seria essa a opção que eu faria. Pois. Mas tem a ver também com a informação e a formação que eu tenho, se calhar, com certeza. Que é diferente, não é? Com certeza. E foi sempre assim, sabe? Depois chegou uma altura que realmente, pronto, a situação foi-se agravando, os anos foram passando, ela passou da componente letiva para a componente não letiva. E conseguiu trabalhar mesmo assim? Muito difícil, difícil. Teve muitos tempos de baixa. Eu passei a acompanhar o processo. Tinha a sorte de ter nos conselhos diretivos das diferentes escolas por onde ela passou uma boa relação. E que me avisavam, que me alertavam. Quantas vezes eu não tive que justificar faltas injustificadas recorrendo ao médico dela, claro. Que a conhecia e também sabia, não é? Porque ela nem se ia tratar, não é? Portanto, houve uma vez... Portanto, ela no fundo nunca mais teve vida? Não, vida de qualidade não teve. Não teve? Não teve, vida de qualidade não. Agora felizmente está equilibrada, está estabilizada, faz os tratamentos como deve ser, porque é orientada para isso. Pronto. Porque senão é complicado. Ela que idade tem agora? Agora tem 63. Mas estamos a falar desde os 24. 24, 25. Sim, desde quando é que ela está equilibrada e está há cerca de 10, 12 anos. Então, porque eu tenho apoio, a verdade seja dita, eu tenho apoio de uma instituição do setor social para isso. Certo. Porque ela é uma doente, a doença não tem cura, vai provocando cada vez maior incapacidade a nível cognitivo. Pois é isso. Note, ela é uma pessoa com quem se consegue falar. Eu trago-a à casa, eu saio com ela, mas não deixa de, se não fizer o tratamento, não só farmacológico, mas as intervenções psicossociais a que é habituada, portanto com a terapia ocupacional, com o apoio da psicologia, enfim, ela regride. E posso lhe dizer que neste momento, já há uns 5, 6 anos, a forma de melhorar a sua capacidade cognitiva e também a parte funcional é com recurso ao tratamento da eletroconvulsoterapia. Sim. Que realmente muita gente dizia pessimamente. Repare, eu não sei como é que era feito há 10, 15 ou 20 anos atrás. Segundo relatos que nós ouvimos, acho que era assim uma coisa para... Hoje em dia é uma prática e é um tratamento que é muito comum, até feito nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, porque há doenças de psicoses cujo tratamento é muito mais eficaz através desse método. E nós não podemos pensar que eventualmente isso é uma coisa que lesa ou prejudica a pessoa. É mais prejudicial ela não saber onde anda e não ter a noção das atitudes, percebe? Porque nem sequer tem essa noção, não é? É que já agora, se puder explicar em que é que consiste esta doença, porque é incapacitante, a psicose não é? esquizofrénica é altamente incapacitante. Se a pessoa não, se a parte farmacológica, o tratamento farmacológico, eu peço desculpa se estiver a dizer alguma asneira, porque é assim, nós se calhar estamos a ser ouvidos por pessoas altamente competentes na área da psiquiatria. Mas isto é, a percepção que eu tenho enquanto familiar é que efetivamente a parte farmacológica evoluiu muito. E eu noto isso porque realmente havia efeitos secundários de determinada medicação. Mas o agravamento da doença faz com que efetivamente, por vezes, é preciso aumentar as doses dos fármacos em doses muito elevadas, que depois têm outras consequências a nível do organismo. E, portanto, é preferível um tratamento
que pode ser considerado evasivo por muita gente. Claro. Eu pessoalmente não considero, devo dizer, porque tenho experiência, quer dizer, não sou eu que o faço, mas repare, faz uma pequena sedação como mais ligeira que aquela que fazemos. Eu penso que quase todas as pessoas fazem colonoscopia. Sim. É uma coisinha assim, não é? A pessoa acorda e está bem. Percebe? Há pessoas que dizem que pode afetar a memória recente. Eu não tenho sentido isso na minha irmã. Olha. Pronto. Não tenho sentido isso na minha irmã. Mas há outros tratamentos que nós fazemos para outras doenças que são muito mais evasivos. Olha, por exemplo, a hemodiálise. Pois, exatamente. São não sei quantas horas que a pessoa está ligada a uma máquina para purificar o sangue. É verdade. Esse é um deles. E muitos outros, não é? Sim. Os tratamentos para o cancro. A radioterapia, as quimioterapias. A radioterapia. Sim. Portanto, esta questão de nós, repare, e nós não vamos, com certeza, que há aqui ligar às vezes, a essas pessoas esse tratamento porque é evasivo. Pelo amor de Deus, quer dizer, tem que se fazer, não é? Repare, o exemplo que eu costumo dar da questão, às vezes há assim uns defensores acérrimos dos direitos humanos que chega ao extremo. Sim. Não é? O doente como mental, sempre, há sempre os radicais. O doente mental. Repare, se a pessoa não tem noção de que precisa de tratamento, compete a quem? Aos profissionais avaliar a situação. Porque, por exemplo, eu costumo dar isto como exemplo. Se eu tiver um acidente de carro ou for atropelada na rua, partir uma perna ou qualquer coisa, a primeira coisa que qualquer ser humano faz, qualquer pessoa que vá a circular, é ligar ao 112 ou ao IDEM e chamar apoio, não é? Não fica à espera que assim, olha o senhor quer, veja lá, tem aí uma fratura exposta, quer ir... Claro. O que é que nós fazemos? A primeira reação é prestar o socorro à pessoa e levá-la a uma unidade hospitalar que possa realmente operá-la ou suturá-la ou se for, qualquer coisa. Pronto. Porquê é que um doente mental, se for visto numa rua a falar sozinho para um candeeiro ou a coisa, porquê é que não se há de ter a mesma atenção? Percebe? Há este estigma que até na prestação dos cuidados de saúde ficam para trás. Por exemplo, e não é só aí que existe o estigma na doença mental. Sim. Uma pessoa com doença mental que tenha um problema de saúde orgânica ou funcional, imagina, está com uma dor abdominal ou qualquer coisa e eventualmente, sei lá, está a fazer uma peritonite ou outra coisa qualquer. Sim. Vai a uma urgência. Se lá estiver catalogado como doente mental, há uma certa desvalorização dos sintomas que a pessoa está... Porque, se calhar está a inventar. Não é? Isto é que me preocupa. Pois. Este estigma é que preocupa-me mais do que a questão de que, para cumprir todos os requisitos dos direitos humanos, a pessoa não pode ser submetida a determinados tratamentos se não aceitar. Então, mas eu, se estiver inconsciente e não for doente mental, eu aceito todos os tratamentos e mais alguns que me façam para me tratarem num hospital, não é? Claro. Portanto, eu peço desculpa, mas realmente eu acho que temos que aqui equilibrar... Já percebi. As questões da garantia dos direitos humanos, porque a pessoa e o acesso aos cuidados, a prestação de cuidados, principalmente quando eles são urgentes, não é? Eu penso, e necessários. Eu percebo o seu ponto de vista e faz todo sentido, assim visto linearmente, mas eu penso que a grande questão, mas a Joaquina saberá melhor do que eu, é a questão de a pessoa poder ter o direito de decidir. Porque como não está inconsciente, porque como não está em coma, porque supostamente está em condições de decidir. Mas muitas vezes das vezes não está, e aí eu concordo consigo. E onde é que está essa fronteira, não é? Sabe, mas como é que se traça essa linha? Aí compete à equipa médica que faz a avaliação do quadro clínico, fazer aquilo que se designa, enfim, cientificamente, a avaliação clínico-psiquiátrica, que deve ser feita por pelo menos 2 profissionais de psiquiatria. Certo. E, portanto, faz essa avaliação das condições emocionais e cognitivas e diz, esta pessoa está com este quadro clínico, tem necessidade de fazer tratamento e não está a aceitar. E então, de acordo com a Lei de Saúde Mental, quer com a antiga, quer com a nova, desencadeia os procedimentos para que a pessoa receba tratamento de forma involuntária. Certo. Okay? Pronto. Certo. Mas isso passa sempre por uma decisão também do tribunal. Portanto, é um processo que pode ser... Mas é um processo que pode ser moroso.
Pode, aí é complicado porque pode ser moroso, não é? Pode ser moroso. E por vezes a equipa profissional pode avançar com o tratamento e poderá vir a ser contestado pelo próprio doente. São riscos que nós também muitas vezes não compreendemos, claro. Que decorrem da atividade da prática clínica. Com certeza. Bem, mas isso até se podemos ser sujeitos a qualquer tratamento num estado desses, sim, e depois vir a contestar porque é que me fizeram isto. Mas nós temos a possibilidade de fazer a declaração antecipada de vontade, o testamento vitalício, são figuras jurídicas, são instrumentos que estão à disposição da população para poder fazer caso venham a estar numa situação limite dessas. Agora, por exemplo, e esses instrumentos também se aplicarão à saúde mental? Também se aplicam à saúde mental, se realmente eles existirem. Ok. Agora, a questão... Eu pensava que não, que era só... Não. A qualquer e todo cidadão. Eventualmente, essas declarações de vontade, não é essa a designação técnica, mas pronto, eu acho que as pessoas entendem o que é que nós queremos dizer. Penso que algumas até podem ser feitas online. No caso de uma pessoa com doença mental, se ela já estiver declarada como doença mental e estiver numa situação do maior acompanhado, não é? Porque às vezes a doença mental incapacita a pessoa tanto que é necessário desencadear o estatuto do maior acompanhado para ver alguém próximo ou da sua confiança que na realidade ajude a gerir, por exemplo, os bens patrimoniais ou até a sua saúde. Como as pessoas não têm noção de que precisam de tratamento, desleixam-se e não fazem, e nós também não podemos deixá-las morrer por inação, pronto. Claro. Mas nesse caso é feita uma avaliação, lá está, para determinar até que ponto, mesmo na questão do maior acompanhado, até que ponto é que a pessoa precisa realmente de um acompanhante para... penso que a designação correta é procurador de saúde. Sim. E diga-me uma coisa, agora vamos divergir, isto é, aprofundar um bocadito esta questão do internamento compulsivo, etc., porque a nova lei da saúde mental, gostava que nos explicasse quais são as grandes diferenças da anterior para esta, se concordam ou não, e porquê, já agora, porque é uma matéria que parece fútil, mas não é. Não é. Concordar na generalidade eu concordo, porque eu não referi isso, mas agora estou-lhe aqui a perguntar. Eu fiz parte do grupo de trabalho que foi nomeado por despacho conjunto na altura da senhora ministra, era uma ministra da Saúde e da ministra da Justiça, para o grupo de trabalho que foi responsável pela apresentação da proposta de revisão da Lei de Saúde Mental. Porque a Lei de Saúde Mental, a proposta de lei, depois ainda passou por um crivo bem apertado na Assembleia da República e na própria Comissão de Saúde Parlamentar, que até constituiu um grupo específico para analisar. Em termos genéricos, eu realmente sou a favor das alterações. A primeira alteração é a designação de doença, portanto, pessoas com necessidade de doença mental e não, enfim, a anterior. Depois, a designação de tratamento em regime involuntário em vez de ser tratamento compulsivo. O compulsivo. Tirar a conotação negativa. O estigma um bocadinho. Sim. A criação da figura da pessoa de confiança, para além do procurador, que não existia, para além do procurador da saúde e do maior acompanhado, a pessoa poder, durante a fase de tratamento em regime involuntário, designar alguém como pessoa de confiança para consultar o processo clínico. Que não precisa de ser familiar. Não precisa nem tem que ser familiar. Muito bem. Não. E é uma figura um tanto ou quanto informal que entra no processo, ok? Não está sujeita digamos, à aprovação ou decisão judicial. Portanto, é o próprio doente que pode escolher. Escolhe essa pessoa. Escolhe a pessoa, indica essa pessoa e essa pessoa tem acesso aos elementos e pode ajudá-la a desencadear, digamos assim, imagina que a pessoa não é contra o internamento involuntário.
pode ajudar a desencadear esse processo junto ao juiz, e a pessoa é sempre ouvida. Atenção, independentemente de haver ou não haver a pessoa de confiança, qualquer internamento que seja feito ao abrigo da Lei de Saúde Mental, o juiz tem sempre por obrigação de ouvir a pessoa se ela estiver em condições para isso. Se não estiver numa segunda fase, porque há uma primeira, uma segunda fase, porque depois há uma altura em que o internamento em regime involuntário pode ser prolongado ou não, de acordo com a evolução clínica da pessoa. Certo. E a pessoa é ouvida e realmente... Agora, nestes casos, o juiz tem que ponderar sempre em função dos dados clínicos que tem, claro, da avaliação clínico-psiquiátrica, das intervenções a que foi sujeito e para as quais também é preciso haver um consenso e uma aprovação de mais de um clínico, e ouvir a pessoa, não é? Agora, devo-lhe dizer que pela experiência que eu tenho, não só com a minha irmã, mas com outras situações com as quais, enfim, tomo contacto, claro, porque integrei a comissão precisamente de acompanhamento e execução do regime jurídico do internamento compulsivo. Portanto, é a pessoa certa para falar disto. Agora, não sei se irei integrar a nova comissão que estará para ser nomeada em breve. Não é de internamento compulsivo, mas é de internamento involuntário. A equipa faz visitas regulares às unidades de internamento de psiquiatria para realmente ouvir os doentes. E qual tem sido a sua experiência? É muito positiva. Tem sido positiva, claro que os serviços funcionam de acordo com os recursos que têm. Pois. E nesse caso não é aos serviços nem aos profissionais que neles trabalham que nós temos que imputar responsabilidades. Claro. Porque na realidade, na área da saúde mental, como todos nós sabemos, há uma reforma que está em curso desde janeiro de 2022, no âmbito das regras de orientação e definição da reforma da saúde mental. Isso implica a existência de unidades de internamento em todos os hospitais gerais e não só nos hospitais psiquiátricos. Já começam a existir, mas temos problemas, porque há obras em determinados hospitais que já foram concluídas, mas os serviços ainda não abriram ao público, porque não há autorização para recrutar os profissionais em falta. Certo. E nesse caso, através da Familiarmente, nós temos denunciado isso, porque é importante, é esse o nosso papel. Claro. Também temos que ter equipas comunitárias de saúde mental para a infância e adolescência e para adultos, porque as situações são diferentes. Uma por cada 50 a 100 mil habitantes. Portanto, são muitas, são mais de 200 que são necessárias. Pois, vamos ver. Pelo PRR está prevista a criação de 40, mas faseadas. Porque portanto, o PRR tem verbas alocadas. Tem verbas alocadas, mas há uma coisa que é importante nós sabermos, é que o PRR financia o primeiro ano de funcionamento dessas equipas. O primeiro ano de funcionamento, o pagamento dos profissionais e a aquisição de um veículo elétrico até ao valor de 30 mil euros. Certo. Mas no segundo ano de funcionamento, consequentemente, tem que ser o Orçamento de Estado a financiar. Mas é o arranque. É muito importante o arranque, porque nós temos que ter estruturas, serviços e unidades de saúde mental em número suficiente para poder, para que as pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental possam aceder em termos de equidade no acesso e atempadamente. Claro. Porque nesta questão, um diagnóstico atempado e o tratamento adequado é fundamental, como em qualquer outra doença. Com certeza. Não é? Nós tivermos uma doença orgânica ou funcional, nós não podemos ficar meses sem tratamento. Infelizmente também acontece, não é? Joaquina, mas agora pergunto eu, como espectadora e utente do Serviço Nacional de Saúde, se nós nem sequer temos acesso a consultas de psiquiatria, porque não há, como é que se consegue fazer esse resto todo lindíssimo que está previsto? É sim. Mas há pequenas, eu chamo-lhe pequenas ilhas, onde realmente
os serviços já estão a funcionar de uma forma integrada e multidisciplinar, mas ainda não abrange todo o país. Porque à medida que essas equipas comunitárias de saúde mental vão sendo criadas junto às unidades hospitalares, porque é junto dos hospitais, essas unidades têm por obrigação de sair do hospital e ir mais próximo da comunidade. Fazer as intervenções, que não é só a consulta de psiquiatria, primeiro que tudo é necessário o diagnóstico, não é? E aqui a questão que se põe é mais ainda próximo da nascente. Sabe porquê? Porque se não temos médicos de família que para toda a gente... Começa logo aí, tem toda a razão. A referenciação para a avaliação da saúde mental nos serviços de psiquiatria tem que partir daí. Tem que partir, porque não há o sistema de saúde e o acesso à saúde está feito de tal maneira que a porta de entrada são os cuidados primários. Claro. E os cuidados assim primários que está construído, é que referenciam para claro. a unidade de psiquiatria, ou o serviço de psiquiatria e saúde mental, que depois realmente vai chamando os doentes em função da disponibilidade que as próprias equipas têm para os atender. E há realmente um período de espera em algumas unidades hospitalares que é preocupante. Período de espera para a primeira consulta, para consultas urgentes, porque a primeira consulta, de acordo com o pré-diagnóstico que o médico de família faz, pode ser muito urgente ou normal. Pois. Ok. E nós temos... realmente os indicadores que nós tínhamos, havia unidades hospitalares que tinham consultas de espera muito urgente de 30 e 40 dias. Se elas são muito urgentes, elas são para hoje ou para amanhã. Para ontem, como eu costumo dizer. E temos também situações de segunda consulta, isto é, a primeira consulta, a avaliação, e depois o médico, o médico com a restante equipa da equipa comunitária, avaliam a situação e dizem: este doente vai fazer os tratamentos A, B, C e D, farmacológica, intervenções psicoterapêuticas e psicossociais com o resto da equipa, e vamos reavaliar a situação daqui a 3 meses, daqui a 6, daqui a 2. As segundas consultas, em alguns casos, também aí o tempo de espera não podemos dizer que é tempo de espera, mas é o espaçamento entre cada uma consulta. Também é alarmante, não é? Porque as pessoas começam um tratamento e elas ao fim de 1 mês, 2 meses no máximo, devia ser feita uma reavaliação. Exatamente. Até porque a pessoa pode não reagir bem e tem que mudar, e tem que experimentar pode outro. Pode ajustar a dose, ou mais ou menos, ou pode introduzir outras ou retirar. Portanto, e realmente, enquanto nós não tivermos a cobertura nacional de uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes, vai ser complicado. Não vai ser fácil. O acesso e a cuidado aos cuidados de saúde. E é isso que nós temos que lutar para ter. Claro que todas as áreas da saúde são importantes, mas não há saúde sem saúde mental. Pois não. Aliás, não há saúde, nem há sequer vida. E a doença mental, não podemos pensar que é apenas as doenças, as psicoses, que abrangem cerca de 2% da população. Mesmo assim, 2% da população, para nossos residentes, de acordo com o censo, são cerca de 48 mil pessoas. Exatamente. Que essas têm que ter, cada uma delas, o seu cuidador informal, que é o caso da minha irmã e de muitas pessoas como a minha irmã. E a quantidade delas que nós não sabemos? Sabe que o próprio Estado, o próprio Governo assume que 60% dos 22,9%, e sabe que realmente nós continuamos a funcionar com dados relativamente à prevalência da doença mental que se reportam ao inquérito mundial que a Organização Mundial de Saúde fez em 2009. E então Portugal nessa altura surge em segundo lugar entre os países da Europa com a prevalência mais elevada de 22,9%. E nós hoje em dia continuamos a dizer que esse é o dado científico que temos, 22,9%. Mas 22,9% dos 10 milhões e 500 mil pessoas são 2 milhões e tal pessoas. Pois é. E 10% desses tais 22%, 10% em partida sofre depressão. Depressão essa que pode ser média, ligeira, mas que precisa de tratamento. Claro. E também diz, o próprio Governo, no decreto-lei que publica sobre a organização dos serviços de saúde mental, que é o decreto-lei 113 de 2021, de dezembro de 2021, afirma que 60% das pessoas com doença mental não têm tratamento, não acedem a tratamento. Pois. Portanto,
Nós estamos a dizer isto aqui com uma certa ligeireza e com um ar mais ou menos jovial, porque eventualmente não vale a pena estarmos a chorar, não é? Pronto, infelizmente nós não resolvemos a coisa a chorar. Agora, temos que pôr o dedo na ferida e chamar a atenção de quem de direito que realmente isto são situações que têm que ser gravíssimas, resolvidas. Gravíssimas. O direito à saúde e à saúde mental é um direito que nos assiste, que a própria Constituição diz que para já temos a obrigação de preservar a nossa saúde, e nós só conseguimos preservar a nossa saúde se tivermos acesso aos cuidados de saúde. Por outro lado, diz que temos um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencionalmente gratuito, e para tratar todas as doenças, onde está incluída a doença mental, não é? Claro. Peço desculpa. Não. Chamar à coação aqui ótimo. também a questão dos normativos que nós temos vigentes, porque na realidade é com esses que nós temos que argumentar. Não, e é o que existe. E com os dados que nós temos. É o que existe. E são os dados que estão em cima da mesa. Agora, há uma coisa que ainda não falámos e que não podemos terminar sem falarmos, e estamos perto do nosso tempo, que é a familiarmente. Acabámos por nos perder na conversa. Não há problema. E eu gostava que me explicasse, a Joaquina é a Presidente da Direção. Sim. Estou no terceiro e último mandato, até março de 2027. Nós também impusemos regras, sabe? A Federação. Muito bem, acho não muito tem, bem. As pessoas, os presidentes não devem fazer mais que 3 mandatos consecutivos. Muito bem. Eu apoio a renovação e a pluralidade até de pontos de vista e de atuação, acho ótimo. Mas explique-nos, se conseguir, como é que apareceu familiarmente. Familiarmente foi a designação que nós, o conjunto das 14 associações que fundaram a Porque isto é uma federação de associações. É uma federação de associações. E ela surge porquê? Precisamente por causa da Lei de Saúde Mental, que na altura estava em vigor, que era de 98, e pela implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, que previa a constituição de uma comissão de acompanhamento de utentes e cuidadoras, não é? Para precisamente poder ter ali uma voz organizada das famílias e das pessoas que sofrem doença mental. Certo. E então, nós tínhamos várias associações de famílias de utentes, mas espalhadas pelo país. Certo. A minha associação a que eu pertenço, desde 2008 e desde 2011, que passei por vários órgãos sociais, primeiro o Conselho Fiscal por causa da questão das contas. Exato. Depois para a direção, e agora mantenho na direção, já é uma associação criada em 96, é a Associação de Familiares e Amigos dos Utentes da Casa de Saúde em Denha. Depois havia outras em Barcelos, em Coimbra, na Guarda, em Condeixa, em Porto Alegre, mas estávamos cada um para o seu lado. Exato. E nós precisávamos, para podermos ter uma representação efetiva no Conselho Nacional de Saúde Mental e nessa comissão consultiva, era que entretanto foi agregar, não é? Era preciso agregar e dar e falarmos todos a uma só voz. Dar um corpo. E então, no final de 2013, algumas associações, nomeadamente a minha, tomámos a iniciativa de promover uma reunião com todas as associações para propor a criação de uma federação. Excelente iniciativa. Mas não foi muito fácil porque estávamos cada um em seu lado do país, não é? Não deve ter sido nada fácil. Mas depois, em 2013, começámos as primeiras reuniões, foi complicado chegar a consensos, como deve imaginar, porque as pessoas, cada um no seu quintalinho, e tivemos alguma dificuldade em fazer passar a mensagem da importância de termos uma organização de âmbito nacional que representasse todas as associações que se filiassem, não só a nível nacional, junto do poder político, mas também a nível internacional, porque era importante que nós fazemos parte de uma EUFAMI, por exemplo, que é a Federação Europeia das Associações de Famílias. E então, atendendo à dificuldade de deslocação e aos custos de deslocação que tínhamos para fazermos, tínhamos de fazer as reuniões num determinado local. Se fosse em Lisboa, tínhamos que ir todos. Se fosse no Porto, tínhamos que ir todos para o Porto. E então, pedimos o apoio do Programa Nacional para a Saúde Mental na altura, que realmente nos apoiou, no sentido de facilitar, disponibilizar uma sala na Direção-Geral de Saúde para reunirmos uma vez por mês, e de suportar parte das despesas desde que fossem em transporte público aos representantes que vinham. Isso deve ter sido uma grande ajuda. Foi
Foi uma grande ajuda, porque realmente, repara... Às vezes as coisas mais insignificantes mas, por exemplo, são fundamentais. os daqui da região não tinham apoio. Eu, por exemplo, deslocava-me de Cascais, não, porque era perto, mas claro. quem vinha de Barcelos, de Braga, da Guarda, de Coimbra, de Porto Alegre... de Santarém, tinha. E então, no ano 2014 foi um ano de partir pedra, reuniões mensais, criar os estatutos, a aprovação. Depois, em outubro de 2014, finalmente constituímos a nossa comissão instaladora da Futura Familiarmente. Muito bem, muito bem. E em março de 2015 fizemos a outorga da escritura. Pronto. Foi uma satisfação. Tivemos todos presentes. Ótimo. Fizemos questão de estar todos. Foi muito giro. Bem, foi um ato solene muito, muito interessante. E um mês e meio depois fizemos a eleição dos primeiros órgãos sociais, em maio de 2016, e a apresentação pública da nossa Familiarmente. O que é que a Familiarmente é na realidade? É uma federação de associações de famílias, de pessoas com doença mental. Claro. Foi criada por tempo indeterminado. Claro que não tem fins lucrativos. Como é óbvio. É de âmbito nacional e, em termos estatutariamente, representa as associações a uma só voz, na defesa dos interesses das famílias e da melhoria das condições de vida, saúde e bem-estar das próprias e dos seus familiares, porque infelizmente os doentes não têm voz ativa, e tudo aquilo que nós pedimos é, em primeiro lugar, dirigido aos nossos familiares, e nós, por arrastamento, teremos o acompanhamento adequado. E pronto, e foi assim. E está entregue a essa causa há muito tempo. Desde 2015 até agora, ocupa-me um bocadinho do meu tempo, mas é com muita satisfação que faço, ainda que os resultados sejam muito difíceis de alcançar, os objetivos, e os resultados sejam ainda parcos. E levem muito tempo, mas isto eu costumo dizer, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E a nossa função de participação pública em saúde é isto. Olha, por exemplo, isto que aqui estamos também a fazer. Claro que sim, claro que sim. E como sabe, ao lado uma das suas bandeiras também é a saúde mental. Eu sei e agradeço, que é muito importante, que a sociedade civil, através, enfim, das várias organizações que tem, se junta a esta luta, também para desmistificar a questão da doença mental. É isso mesmo. Porque isto é muito, a sociedade vê a doença mental muito mal, muito mal. E as pessoas são muito estigmatizadas. E até as famílias. Eu devo dizer que agora já nem tanto, mas as primeiras vezes, porque, enfim, à frente da Familiarmente, eu acabo por ter que intervir, a ser chamada a intervir em vários fóruns. E por outro lado, é da minha responsabilidade, junto aos órgãos de soberania e de governação, com certeza, transmitir as preocupações que as famílias elencaram e estão a elencar, e por outro lado também exigir respostas, não é? Porque não com certeza. Nós queremos respostas com concretas. Temos os serviços implementados e desenvolvidos. E devo-lhe dizer que das primeiras vezes, mesmo até por muitos profissionais de saúde, eu era assim muito analisada dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, para ver se eu teria também aqui alguma... Não teria uma patologia qualquer. Olha, 22,9% da nossa população sofre de alguma doença mental ao longo da sua vida. Portanto, ninguém está livre. Exatamente. É o que eu costumo dizer. Ninguém está livre. Joaquina, eu acho que nós ainda continuaríamos muito mais tempo a conversar, mas não podemos. Pois não. Mas mesmo assim acho que foi uma excelente abordagem a este tema. Agradeço-lhe imenso ter conversado connosco, espero que tenha gostado. Adorei. Muito obrigada. E gostava de a convidar para uma segunda conversa, já para esmiuçarmos mais esta temática só mesmo da nova lei da saúde mental, e vermos também, fazermos o balanço do que é que está a ser feito, do que falta fazer, enfim, de como é que conseguimos minorar estes tempos legislativos que são complexos e morosos e preocupantes. Eu já nem digo isso, porque para mim tudo o que seja um atraso de meia hora já é preocupante. Nós não temos tempo mais, mas depois é que a seguir aos cuidados especializados nós temos depois os cuidados de comunidade, e que realmente também é outra lacuna gravíssima, da nossa sociedade. O tempo não dá para tudo. Não, é uma pena, mas de qualquer maneira fica feito o convite, seja aqui no podcast, seja noutro fórum.
para conversarmos melhor sobre o que falta dizer, que é muito ainda do que falta falar sobre este tema, que nos preocupa a todos. Claro. E é um problema da sociedade portuguesa grave, e acho que é preciso chamar os bois pelos nomes e de uma vez por todas pôr o problema em cima da mesa. O elefante está na sala e temos que olhar para ele, e portanto vamos olhar para o elefante mais a miúde, e gostava de contar com a sua ajuda. Muito obrigada. Eu é que agradeço também a oportunidade de podermos falar sobre este tema e transmitir a uma determinada faixa bastante alargada da sociedade também estas nossas preocupações. Bem-aja Alade. Muito obrigada, e bem-aja familiarmente, e à sua mentora, todo o trabalho fantástico que tem desenvolvido ao longo destes anos todos. É um prazer falar consigo, muito obrigada e continuação de bom trabalho. Igualmente também para si. E uma boa tarde a todos, até breve. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, ativem o sininho, partilhem. E espero que gostem, e até breve. Obrigada.